arte de criar mapas, conhecida como cartografia, atravessa civilizações, servindo como guia essencial para expedições e comércio. Suas origens remontam aos povos antigos, que desenhavam linhas rudimentares em pedra ou barro para representar territórios. Cada esboço refletia interpretações do mundo, incluindo crenças míticas e orientações astronômicas que sustentavam rotas de navegação. No Egito Antigo, mapas de regiões agrícolas ajudavam a controlar enchentes, enquanto comerciantes fenícios registravam litorais para intercâmbios marítimos. O conhecimento cresceu quando gregos, como Eratóstenes, calcularam a circunferência da Terra, revolucionando a precisão na cartografia. Desenhar continentes exigia observações astronômicas e métodos matemáticos que intrigaram estudiosos em Alexandria. Em Roma, mapas serviam a estratégias militares, documentando estradas extensas que interligavam províncias do vasto império. O legado medieval testemunhou trabalhos em monastérios, onde monges copiavam registros antigos e traçavam mapas cosmológicos. Em paralelo, navegadores árabes e chineses aprimoravam rotas oceânicas, catalogando ventos, correntes e referências costeiras. As rotas da seda e das especiarias estimularam a difusão de mapas, que variavam conforme tradições cartográficas diversas. O Renascimento europeu trouxe um salto qualitativo, quando a introdução da bússola consolidou viagens transatlânticas. Cartógrafos como Mercator desenvolveram projeções que tentavam conciliar áreas e formas dos continentes, aproximando mapas da realidade. Ainda assim, diferentes sistemas de coordenadas resultavam em representações distorcidas, gerando debates sobre escalas e regiões próximas aos polos. Exploradores circulavam informações sobre territórios recém-descobertos, alavancando o surgimento de atlas impressos e guias náuticos. Por outro lado, povos indígenas mantinham mapas mentais, com referências culturais e simbólicas, valorizando pontos sagrados e rotas migratórias. Com a expansão colonial, grandes potências financiavam expedições cujo objetivo incluía mapear territórios distantes para legitimar domínio. Tecnologias como o astrolábio e o sextante melhoraram medições, permitindo cálculos de latitude e longitude mais confiáveis. No século XVIII, observatórios astronômicos e técnicas de triangulação viabilizaram levantamentos topográficos mais detalhados. Logo, engenheiros cartógrafos percorriam países medindo distâncias, elevando a precisão de mapas nacionais que sustentavam a identidade política. Apesar disso, muitos mapas exibiam fronteiras contestadas, refletindo disputas geográficas intensas entre reinos rivais. A cada atualização, novos dados surgiam de pesquisadores que atravessavam cordilheiras ou desbravavam rios volumosos. No século XIX, surgiram sociedades geográficas que fomentaram a troca de informações entre viajantes, diplomatas e militares. Assim, mapas temáticos começaram a ilustrar solos, vegetação, clima e densidade populacional, ampliando a aplicação cartográfica. Os mapas não limitavam-se apenas a mostrar relevo, pois também exibiam rotas de ferrovias, telégrafos e vias de escoamento industrial. Muitas expedições científicas partiram com a missão de completar vazios cartográficos, desenhando vales e identificando montanhas até então desconhecidas. A cartografia militar sustentava campanhas, pois decisões estratégicas dependiam de representações confiáveis do terreno. Na virada para o século XX, fotos aéreas influenciaram a produção de mapas, fornecendo ângulos inéditos sobre cidades e campos. O avanço da aviação permitiu levantamentos sistemáticos, acelerando atualizações e corrigindo erros passados, antes tidos como definitivos. Em seguida, imagens de satélite revolucionaram a cartografia, integrando dados em sistemas digitais que cruzavam informações variadas. O surgimento de sistemas de informação geográfica, SIG, ampliou o uso de mapas, unindo camadas temáticas em plataformas interativas. Governos passaram a analisar riscos ambientais, planejar cidades e projetar estradas com base em mapeamentos georreferenciados. A popularização da internet trouxe plataformas de navegação online, permitindo que usuários localizassem destinos e calculassem rotas em segundo. Hoje, a cartografia digital abrange tecnologias que incluem GPS, sensoriamento remoto e algoritmos de inteligência artificial. Redes de satélites, como o GNSS e seu equivalente europeu, Galileu, fornecem sinais para posicionamento global de alta precisão. Ao mesmo tempo, cartógrafos enfrentam dilemas éticos sobre privacidade, pois a coleta de dados em grande escala expõe rotinas e endereços.
A arte cartográfica inspirou correntes artísticas, com mapas estilizados aparecendo em pinturas, estampas e design de interiores. Eventos dedicados ao tema reúnem pesquisadores, desenvolvedores e curiosos, debatendo projeções, bancos de dados e tendências inovadoras. Em áreas carentes de mapeamento, projetos comunitários organizam voluntários para cartografar estradas, hospitais e escolas. Aplicações humanitárias usam tais mapas para distribuir suprimentos em emergências ou direcionar investimentos de infraestrutura. Em regiões rurais, agricultores dependem de mapas de solos e microclimas, definindo estratégias de cultivo e conservação ambiental. A cartografia marinha documenta recifes, profundidades e perigos de navegação, ajudando a minimizar acidentes e a proteger a biodiversidade. Alguns mapeamentos especiais exibem migrações de animais, rotas de aves e áreas de preservação ambiental, alertando sobre risco de extinção. No campo da saúde pública, mapas epidemiológicos mostram incidências de doenças, definindo prioridades de combate e estratégias preventivas. Em tempos recentes, a cartografia participativa ganhou força, permitindo que cidadãos editem informações, por exemplo, em plataformas colaborativas. A acessibilidade aos mapas reduz barreiras culturais, pois a representação visual facilita o entendimento em diversas línguas. Além disso, grupos discutem a descolonização cartográfica, buscando mapear localidades a partir das perspectivas de comunidades tradicionais. Assim, surgem atlas culturais, repletos de histórias orais, relatos ancestrais e nomes originais dos lugares. Estudiosos apontam que as projeções convencionais, centradas no mundo ocidental, escondem a multiplicidade de visões planetárias. Explorações polares e expedições espaciais suscitam novos mapas, ilustrando superfícies congeladas ou relevos extraterrestres. As sondas enviadas a Marte e a outros corpos celestes geram cartografias planetárias, expandindo horizontes geográficos além da Terra. Enquanto isso, arqueólogos utilizam métodos de georreferenciamento para encontrar ruínas soterradas, cruzando dados de campo com imagens de satélite. Os mapas históricos preservados em bibliotecas revelam traços de disputas políticas, limites flutuantes e períodos de conquistas e anexações. Cartógrafos modernos aliam rigor técnico e criatividade, criando mapas interativos que se transformam ao toque de telas sensíveis. O ensino de cartografia nas escolas busca estimular a capacidade de leitura espacial, auxiliando estudantes a compreender o próprio ambiente. Profissionais de logística otimizam rotas de entrega com base em mapas atualizados, economizando recursos e melhorando serviços urbanos. Em contrapartida, ainda subsistem locais sem mapeamento preciso, prejudicando a formulação de políticas públicas e ações emergenciais. A corrida tecnológica promove drones e sensores avançados para levantamento, inclusive em zonas de conflito ou áreas de desastre. As projeções do futuro incluem mapeamentos 4D, integrando tempo e movimento, mostrando como ambientes se modificam constantemente. Essa visão dinâmica permitirá acompanhar o crescimento urbano, as mutações climáticas e as transformações no uso do solo. A engenharia civil se apoia em modelos tridimensionais do relevo para erguer pontes, túneis e estradas em alinhamento com as formas terrestres. Observando a evolução cartográfica, percebemos como cada traço de tinta ou pixel sintetiza conhecimento, esforço e interesse político.